Olá, queridos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Primeiramente, graça e paz a você que está nos assistindo aí. Queridos, antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa o teu like no vídeo, compartilha o vídeo, deixa também o teu comentário, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai abençoar a tua vida e vai abençoar a vida daquela pessoa que você vai compartilhar ele com essa pessoa. Amém? Hoje eu quero falar com você sobre pecado, mas na verdade eu quero falar sobre tentações. E qual a base para isso? Mateus 26, 41 diz o seguinte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse é um texto, é uma fala do próprio Jesus, que ele fala aos discípulos: olha, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque qual o alerta da palavra aqui? Qual o alerta de Jesus aqui para os discípulos? É que o grande ponto é que o pecado só vem após a tentação. Então a única coisa que eu posso dizer que pode me livrar de pecar é entender ou reconhecer as tentações. Eu sempre falo para quem está ao meu redor, para quem está mais próximo, que aquele que não confessa ou não reconhece as tentações, em algum momento da sua vida vai precisar confessar pecado. Porque o grande segredo para não cair no pecado é reconhecer as tentações. Mas como reconhecer as tentações se eu não entendo a raiz do pecado? Como eu vou conhecer os gatilhos que me levam a pecar se eu não consigo reconhecer qual é a origem do pecado? E nós precisamos entender isso, queridos, que o grande segredo é reconhecer as tentações. E para reconhecer as tentações, para preparar o espírito, é necessário leitura bíblica, é necessário oração, é necessário jejum. Mas não é a respeito dessas coisas que eu quero falar. Se nós olharmos lá para Gênesis, em Abel e Caim, Deus vai falar: olha, o mal já está à porta, a tentação já está perto. Se você ceder à tentação, se você ceder ao mal, você vai cometer o pecado. E é interessante porque na oração modelo que Jesus ensina aos discípulos, quando Jesus fala, mestre, nos ensina a orar, tem determinada parte desta oração que Jesus fala: olha, nos livreis das tentações, não nos deixeis cair nas tentações, mas nos livrai-nos do mal. Ou seja, quando eu caio na tentação, quando eu cedo à tentação, automaticamente o pecado já está em nós. O pecado já será cometido. Então o grande segredo é: reconheça as tentações, confesse as tentações, e não irá precisar confessar pecado. Esse é o alerta de Jesus aos discípulos. Vigiai e orai. Para quê? Para que nós estejamos atentos às tentações que nos rodeiam. Para que nós venhamos ter o discernimento de reconhecer quando a tentação chega para nós. Para que nós não venhamos cometer o pecado. Então entenda isso. Reconheça as tentações e não precisará confessar pecados. Porque o pecado, querido, ele deve ser um deslize. Mas se nós estivermos vigiando, conforme a palavra diz, o que é vigiar? É estar atento. É estar atento a toda e qualquer movimentação do inimigo das nossas almas. Porque tudo que ele faz é nos enviar tentações. O dia inteiro, 24 horas por dia, ele nos envia tentações. Tentações atrás de tentações. Tentações atrás de tentações. Por quê? Porque se nós cedermos à tentação, nós vamos cometer o pecado. Então um alerta aqui que eu tenho para você hoje, à luz da palavra, o mesmo que Deus falou ao meu coração é: reconheça as tentações e não irá cometer os pecados. Não irá precisar confessar pecado. Então o grande segredo seria reconhecer as tentações
Mas para reconhecer as tentações, eu preciso conhecer a palavra. Eu preciso preparar o meu espírito. E o meu espírito é preparado pela palavra. Então entenda isso, querido. Entenda isso. Sabe, para te ajudar, eu quero abrir um parênteses aqui. Para te ajudar, eu preparei o e-book. Com a ajuda do Espírito Santo, eu preparei um e-book com o tema Livres do Pecado. Mas qual a ideia central? É te mostrar como surgiu o pecado. É te mostrar a origem do pecado. Como ele entra em nossas vidas. É te mostrar que as tentações serão constantes, mas esse e-book também te dá ferramentas para reconhecer as tentações, ou te ensina a reconhecer as tentações. E o mais extraordinário é que esse e-book, ele tem atividades práticas. Em cada título, subtítulo, cada ensinamento, em seguida ele vem com uma atividade prática. Por quê? Porque você precisa praticar aquilo que você aprendeu. Você precisa validar aquilo que você aprendeu. Por que muita gente não consegue frutificar na fé? Porque não coloca em prática a palavra que aprende. E esse é o grande segredo. A Bíblia não é só teórica. A Bíblia, ela é mais prática do que teoria. Então esse e-book que eu preparei, lógico, com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo e baseado totalmente na palavra, ele tem o poder para te ajudar a se livrar daquele pecado de estimação. Por quê? Porque com esse ensinamento você vai entender os gatilhos que te levam a cometer aquele pecado, os gatilhos que te levam a errar, os gatilhos que te levam a cair no pecado. E sabe o que é pior? O pecado não é ruim, o pecado é gostoso, é prazeroso, mas a consequência dele é desastrosa, é amarga. E é uma pergunta que eu sempre faço a algumas pessoas que eu aconselho. Quando caem em pecado, eu sempre pergunto: você quer sentir a sensação depois do pecado novamente? Você quer sentir esse amargo do pecado novamente? Não. Então esse é o segredo. Eu não quero passar pela colheita do pecado novamente. Eu não quero vivenciar esse amargo do pecado novamente. Então eu não posso cometer novamente. Então nós precisamos ser livres do pecado. Principalmente aquele pecado consciente. Quem sabe talvez você já tenha um pecado consciente. O que é isso? Aquele pecado que você acostumou a praticar, que hoje nem mexe mais com você. Mas a palavra de Deus, o Senhor Jesus, está aqui, veio ao mundo, foi a uma cruz, para nos tornarmos livres de tudo aquilo que nos aprisiona. E o pecado é uma das coisas que nos aprisiona. E nós precisamos entender isso. E nós precisamos estar livres disso. E para se livrar disso, nós precisamos reconhecer as tentações. Amém? O link desse e-book eu vou deixar aqui no primeiro comentário da descrição, primeiro comentário aqui do vídeo. Eu vou deixar fixado no primeiro comentário do vídeo o link desse e-book. Se você quiser adquirir, sinta-se à vontade, porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Tenho certeza que esse e-book vai te auxiliar e muito, porque ele é uma ferramenta simples, porém eficaz e totalmente ligado à palavra. Ele vai te ajudar a colocar a palavra em prática. Então que Deus te abençoe, querido. E eu não posso encerrar esse vídeo sem antes orar por você. Queria te convidar aí onde você está. Feche os teus olhos, ou se você não pode fechar os teus olhos, apenas coloque a tua concentração ou se conecte com o Espírito Santo. Senhor Jesus, Pai, neste momento, eu quero apresentar a vida desse homem, dessa mulher que está do outro lado. Pai, talvez ele enfrenta um dia mau, talvez ele está enfrentando uma fase mal, talvez ele enfrenta dias difíceis, talvez, Senhor, ele olha para a sua vida atual e não consegue encontrar uma saída.
porque ele já tentou por várias e várias vezes, Senhor, largar o pecado que tanto pesa sobre a sua vida. Mas, Espírito Santo, teu sangue tem poder para nos purificar, para nos redimir. Então, Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo nos auxilie todos os dias, nos direcione todos os dias, para que nós não venhamos, Senhor, pecar contra ti. Então, Pai, nos mantenha alerta para poder reconhecer as tentações. E ao reconhecer as tentações, Senhor, nos dá força para não cair nos pecados, Senhor. Permanece conosco, Espírito Santo, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe a tua família e vamos viver livres. Livre de tudo aquilo que nos condena, livre de tudo aquilo que nos aprisiona. Vamos viver livres. E a verdadeira liberdade é viver com o Espírito Santo de Deus. A verdadeira liberdade é viver Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e eu te espero no próximo vídeo, em nome de Jesus.